Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Nós estamos fazendo a correção da saga de Abraão, nosso próximo livro, que fala sobre o início da fé ativa, a fé que traz resultados. E eu gostaria de dividir com vocês aquilo que Deus nos tem mostrado, porque eu sei que muitas pessoas costumam dizer: puxa vida, eu queria ter a fé do fulano, do beltrano, do cicrano. Como é que a gente pode ter essa fé para que a nossa vida venha mudar? É muito bacana quando nós falamos de fé, amiga e amigo. Vamos começar com Abraão. Abraão foi esse homem de fé que nós temos que imitar. Porque é muito grande. A Bíblia fala que lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, em princípio, o nome de Abraão era Abrão. E o nome de Abrão tem muito que a ver com o nome de todas as pessoas do mundo. Porque Abrão era aquele homem que tinha posses, era muito rico. Mas quando Deus o chamou, embora fosse muito rico, Abrão era simplesmente um Abrão, como Manuel, Joaquim e qualquer outro nome. Mas quando Abrão ouviu a voz de Deus, quando ele deu ouvidos à voz de Deus, a vida dele mudou completamente. Antes, ele era Abrão. Só para você ter ideia, chamava-se Abrão. Ele era o homem, digamos assim, frustrado, apesar da sua riqueza. Ele era um homem muito rico, saudável. A sua mulher também era muito bonita. Ele tinha 75 anos e ela 65 anos. Eles eram saudáveis, ricos, tinham tudo. Mas faltava a coisa mais importante naquela altura. Porque naquela altura, naqueles tempos, um homem ou uma mulher, um casal que não tivesse filhos, esse casal era visto com maus olhos. Era visto como uma figueira sem figos, como uma videira sem uvas, como uma laranjeira sem laranja, como uma árvore infrutífera. Então, uma pessoa assim era tida como amaldiçoada.
amaldiçoada. Pelo menos as pessoas as viam dessa forma. Olha só que coisa gloriosa. Quando Deus apareceu a Abrão, Abrão era rico, mas ele era frustrado por conta de não ter filhos. Ele era um homem, um casal infeliz. E mesmo naquela época podia, naquela época era direito do casal, quando a mulher era infrutífera ou a mulher era estéril, o homem poderia tomar outras mulheres para gerar filhos para ele. Isso é muito forte. Essa maneira de viver de antigamente mostra como nós devemos proceder nos dias de hoje. Não que quando uma mulher hoje é estéril, então o marido venha ter o direito de tomar outra mulher e gerar filhos. Não. Mas naquela época, a pessoa, o casal era tão mal visto, tão desconsiderado, podia ter o dinheiro que tivesse, como foi o caso de Abrão, que ele continuava sendo um homem maldito, amaldiçoado, porque não tinha filhos. E agravava-se naquela altura, porque Abraão, ele amava Sarai. Ele a amava tanto, 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 que ele abriu mão de ter filhos com outras mulheres. Ele disse, não, eu não vou gerar filhos com outra mulher, eu não aceito isso. E ele vinha buscando nos deuses naquela altura, os deuses de pau, de pedra, de metal, ele vinha buscando ajuda. E nada. Absolutamente nada. Então você pode imaginar Sarai, a mulher de Abraão. Ela também teve seu nome mudado de Sarai para Sara, porque ela era, digamos assim, infrutífera. Ela era tida como amaldiçoada, maldita, pela sua geração. Então, a situação de Abraão e Sara era uma situação bem delicada, apesar de todo o dinheiro que tinha. Assim são as pessoas. Às vezes tem muito dinheiro, tem fama, sucesso, tem saúde, mas carrega uma depressão, por exemplo. Carrega uma maldição chamada ansiedade. A pessoa carrega uma maldição de nervosismo. Por qualquer coisinha ela explode. Enfim, isso acontece por aí afora. Quer dizer que a história de Abraão, de certa forma, se repete nos dias de hoje, porque existem muitos Abraãos da vida que, apesar dos pesares, apesar do sucesso, ainda assim são pessoas que carregam uma infâmia, uma maldição. Bem, mas o importante é o seguinte, e esse é o objetivo da gente falar de Abraão. Nós vamos tratar de Abraão durante esses dias. Porque Abraão nos ensina a fé inteligente.
a fé que pensa, que pesa, que avalia, a fé que não deixa dúvida, a fé que vai em frente independentemente da opinião alheia, a fé que é focada na palavra de Deus. Antigamente, Abraão não tinha as Sagradas Escrituras à sua mão, nem Sara, obviamente. Mas Deus viu em Abraão um homem, eu diria, perfeito para começar a sua obra de redenção daqueles que creem no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que, por sinal, fisicamente era filho de Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Então, veja só, como é que Deus trabalha? Como é que Deus começou a obra com Abraão? Então, Abraão estava lá, frustrado por não ter filhos, mas não queria abrir mão de Sara e ter outras mulheres para gerar filhos, não. Ele se manteve leal, fiel a Sara, porque ele a amava de verdade. E quando se ama de verdade, não é esse amor fajuto que a gente vê por aí, não. É o amor inteligente, é o amor racional, é o amor tal e qual a fé inteligente, racional. Quando a pessoa é honesta, é sincera, quando a pessoa aliás, os escolhidos de Deus são assim. Eles têm um caráter que agrada a Deus. Porque se agrada a Deus, obviamente, vai fazer a vontade de Deus. Se é sincero, vai fazer a vontade de Deus, vai seguir a palavra de Deus, vai obedecê-la, enfim, vai ter a palavra de Deus como o seu manual de vida. Embora que Abraão não tivesse a Bíblia, ele tinha o seu caráter, um caráter bem formado, caráter divino. Mas Deus apareceu do nada para Abraão e falou para ele. Veja só, Deus não apareceu fisicamente. Não. Como um anjo, não. Não foi um anjo que apareceu para Abraão. Foi o próprio Deus que, através da sua voz, se manifestou a Abraão, a sua palavra. Abraão não tinha a Bíblia como nós temos. Então ele disse, Deus falando para Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, primeira coisa que Deus fez foi mostrar para Abraão o que ele queria, a vontade dele. Então, Deus, obviamente, fez Abraão entender a sua voz, ouvir a sua voz. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele ficou convencido, porque quando Deus fala, minha amiga e meu caro amigo, ele não deixa dúvida. A pessoa não pensa duas vezes. A pessoa não vai, digamos assim, avaliar. Não. Ela
ela sabe que é Deus que está falando. Ela tem certeza que é Deus que está falando. Não é uma intuição, não é uma emoção, não. É algo extremamente forte. Porque quando ele fala, ele convence. Não só convence, mas ele dá a segurança para obedecer à sua palavra. O apóstolo Paulo fala, né? O Espírito Santo, através de Paulo, fala que é Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Então Deus falou com Abraão: sai-te da tua terra. Abraão ouviu. Abraão entendeu. Abraão teve certeza, porque Deus lhe deu não só a palavra, mas lhe deu a certeza, a fé, para que ele o obedecesse. Também lhe deu coragem para obedecer, porque a fé envolve coragem para se executar a palavra de Deus. Então Deus deu a Abraão, operou em Abraão tanto a fé para ele ouvir a sua voz e aceitar a sua palavra, como para obedecer essa palavra. Isso é extremamente importante para as nossas vidas. Porque, veja só, como diz lá em Filipenses capítulo 2 e versículo 13. Filipenses 2 e 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o realizar. Abraão quis obedecer à voz de Deus, mas não somente quis, ele tomou uma atitude corajosa de deixar o passado para trás, deixar a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai. Então ele deixou 3 coisas físicas, visíveis, palpáveis, que foi a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai. Ele deixou para trás o que era seguro para sair em obediência à voz de Deus e caminhar para um lugar que ele nem sabia onde ia. Porque Deus não mostrou. Ele apenas disse: sai da tua terra, que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Então, isso aí é extremamente grande, extremamente glorioso e poderoso para que nós venhamos conservar a nossa salvação. Porque o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, diz assim no versículo anterior, versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, usou o mesmo verbo, operai a vossa salvação com temor e tremor.
E em seguida ele diz, porque Deus é o que opera em vós. Deus é quem opera. Quer dizer, é Deus que nos dá a fé e a coragem para agir essa fé, tomar atitude nessa fé. Então, muitas pessoas se iludem com a fé emotiva, a fé religiosa, a fé que tem que ver para crer, que tem que tocar para sentir. E esse tipo de fé nada tem a ver com Deus. Essa fé, a fé emotiva, ela dá a sensação de fé, de certeza, mas não é. É um engano. E quantos, infelizmente, não têm sido enganados por essa fé emotiva? Quantos? Porque quando a fé está pautada na palavra de Deus e a pessoa obedece aquilo que está escrito, isso se chama fé com inteligência, porque ela sabe em quem está crendo. Ela sabe que aquela palavra saiu da boca de Deus e que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então a pessoa sabe o que deve fazer e ela faz, ela obedece. Porque Deus é quem dá a certeza, a coragem para que ela possa agir a sua fé. Então, minha amiga e meu caro amigo, é bom que você avalie bem o tipo de fé que você tem nutrido dentro de si. Porque se a fé está envolvida com sentimentos, essa fé do coração, ela não funciona. Ela é como fumaça, cedo ou tarde se desvanece. Mas quando a fé é operada por Deus, quando ele dá a fé, a certeza, como foi o caso de Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, deixa a tua parentela e também a casa de teu pai. Quer dizer, Deus fez questão de tirar de Abraão 3 coisas. Tirá-lo da terra que ele estava assentado, estava com a sua família já construída, tirá-lo da sua parentela, os parentes, sobrinhos, tios, irmãos, enfim. E também tirá-lo da casa de seu pai, propriedade do seu pai, que deixou para ele. Então, Abraão teve que deixar, digamos assim, entre aspas, o certo, que era o que ele via, a terra, a herança, os bens, as propriedades, a parentela, aquelas pessoas afetivas, né? Que envolve sentimentos de parentesco, e também a casa, a herança de seu pai. Tudo. Deixou o certo pelo duvidoso, digamos assim. Não duvidoso, porque quando Deus manda ou dá uma palavra para a gente não tem dúvida. Não tem a mínima dúvida. Eu lembro disso na minha própria experiência. Na minha própria experiência. Eu nunca esqueço, nunca. Quando eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o Espírito Santo, nada. Eu tinha informações. Então, eu estava me encaminhando para o trabalho com os livros da escola, do pré-vestibular que eu fazia,
me preparando para entrar na universidade. E eu estava pensando nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu vou me formar, eu vou me casar, eu vou fazer isso, ter a minha casa, enfim. Eu estava pensando aqui embaixo. Eu estava pensando nos meus sonhos, nos meus projetos. E quando o Espírito Santo falou na minha consciência, do nada, isso por volta de meio-dia, sol a pino, na rua, andando, caminhando, ele disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou isso, pronto, ele me convenceu. Na hora, eu fiquei convencido. Eu vesti aquela palavra, aquela fé, e desde então, os meus sonhos, meus projetos, se desvaneceram. Eu já não tinha mais aquela força, aquele vigor de querer realizar os meus próprios sonhos. Então, eu fui em busca da salvação da minha alma. E realmente isso aconteceu. Lá na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, onde a reunião evangelística acontecia por um missionário americano. Então, minha amiga e meu amigo, quando Deus fala, ele não deixa dúvida. E ele fala através da sua palavra. Ele fala através de uma pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. Então, pode ser que Deus esteja falando com você agora, nesse momento. Ele esteja convencendo você da palavra dele, da vontade dele para a sua vida. E está dizendo o que você deve fazer para que, então, você venha herdar a vida eterna. Então, o apóstolo aqui diz: operai a vossa salvação. Quer dizer, a salvação não é do corpo, não é do corpo, não é a salvação de conquistas materiais, realizações de sonhos deste mundo, não. Mas a salvação da alma, que é eterna. Porque todos nós sabemos que esse corpo fica por aí, se desfaz, volta ao pó. Mas a alma, não. A alma é eterna. Não tem jeito, ela é eterna. Se você agrada a Deus ou não, a sua alma vai ser eterna. Ela vai viver. Com Deus ou sem Deus, mas ela vai viver eternamente. Então, ele ensina, Paulo ensina, o Espírito Santo, claro, ensina, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa operação é a obediência que Deus requereu de Abraão. Quando ele disse: deixa a tua terra, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra e da casa do teu pai. Deixa a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava lhe dando a fé, coragem, a fé e a coragem para a obediência, para operar tanto a sua
crença, como também tomar coragem, dar coragem para obedecer a sua palavra. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, porque é a nossa intenção não passar para vocês mais informações. Eu não estou preocupado em levar para as pessoas informações da palavra de Deus. Não. Eu quero levar para as pessoas o espírito da palavra de Deus. É diferente. Uma coisa você está cheia de informações teológicas da palavra de Deus. Outra coisa, completamente diferente, é você estar imbuído de uma convicção, de uma fé, que é o Espírito Santo que faz operar dentro de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem opera em nós, tanto o querer, quer dizer, querer fazer a vontade de Deus, quanto efetuar, executar a vontade de Deus. Estaremos falando mais a respeito disso amanhã e eu espero que você venha beber desta água, desse Espírito, para que você venha conservar a sua salvação, operar a sua salvação com temor e tremor. Tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.